Olá, vamos para mais uma aula do curso Estelar e nesse vídeo nós vamos estudar a porcentagem. Para entender melhor esse conteúdo, eu tenho que lembrar de alguns detalhes de razão. Quando você pegava e tomava parte de um todo. Por exemplo, quando eu quero calcular a terça parte de uma certa quantidade, na realidade essa terça parte existe uma razão que representa, que é um terço. E sempre que eu utilizo uma razão, o que eu tenho que entender é que o todo, a quantidade de partes que eu vou dividi-lo, está representado no denominador. E a quantidade de partes que eu vou tomar está representada no numerador. Então, se eu quero um terço de 45, esse de vai ser substituído por multiplicação. Então, um terço de 45 significa que eu tenho um terço vezes 45. E 45 vezes 1 dá 45. E 45 dividido por 3 dá 15. Significa que você pegou 45 e dividiu em 3 partes iguais. Lembre que esse detalhe é importante. Partes iguais, sempre. Se eu calculo uma razão sobre uma certa quantia, sobre um todo, esse todo tem que ser sempre dividido em quantidade de partes iguais. Então, nesse caso aqui, eu estou pegando 45 e dividindo em 3 partes. É o que o denominador está me informando. E em cima está me dizendo que eu vou pegar quantas partes dessas? Essas partes que são iguais. Só uma. Então, se eu pegar só uma, eu digo que a terça parte de 45 vale 15. E o que isso tem a ver com porcentagem? A ideia é a mesma. Só que na porcentagem é só uma outra forma de representar uma fração em que o denominador vale 100. Ou seja, quando você pegou o todo e dividiu em 100 partes iguais. Sempre que você pegar um todo e dividir em 100 partes iguais, uma parte que você tomar desse 100, essa fração, ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Vamos ver como é que seria isso. O que significa 2 centésimos de 600? Pode ser 600 reais. 600 unidades de alguma coisa, tá? Mas eu quero 2 centésimos. Da mesma forma que você calcula metade, pegando, multiplicando com meio, você pega a terça parte, multiplicando com um terço, você vai pegar 2 centésimos multiplicando também. Tá bom? Com o valor que você quer calcular esses 2 centésimos. Então, se eu quero 2 centésimos de alguma coisa, é 2 centésimos multiplicado com aquela quantia. Qual é a interpretação aqui? Sempre que você aplica uma fração, o que esse denominador está me dizendo? Essa parte de baixo está te dizendo que você vai pegar esse camarada e vai dividir em 100 partes iguais. É isso que está dizendo. E se você dividir 600 em 100 partes iguais, pode ter certeza. Se você pegar os 600 dividido em 100 partes iguais, todas as 100 partes são iguais a 6. Quantas partes dessa eu vou pegar? O que esse 2 centésimos está me dizendo? Que se o numerador é 2, você tem que pegar 2 partes dessa. Então, eu tenho 2 partes, e 2 partes dessas dá 12. Em outras palavras, eu estou te dizendo que 2% de 600 vale 12. Dois por cento de 600 vale 12. Então, o que é porcentagem? Porcentagem é só uma outra forma de você representar uma fração centesimal. Mas a ideia de razão continua, em que o denominador é o número de partes que você divide, tem que ser, essas partes têm que ser todas iguais, tá? E o numerador é a quantidade de partes que você vai pegar dessas partes que são iguais, ok? Então, vamos colocar uma tabelinha para entender as linguagens que nós temos acerca desse conteúdo. Aqui nós temos as formas de representar a nossa fração centesimal. Nós temos a forma percentual, nós temos a forma fracionária e nós temos a forma decimal. Se eu pegar, então, 2%, tá aqui nossa forma, né, percentual de representar a nossa fração. A forma fracionária disso seria quem, professor? 2%. A forma decimal seria como, professor? 0,02.
Nós temos, então, nossa forma percentual, nossa forma fracionária e nossa forma decimal. Qualquer uma das três eu posso representar na hora que eu for calcular a porcentagem. Eu posso usar 0,02. Se eu pegar 0,02 e multiplicar com algum valor, eu estou calculando 2%. Se eu multiplicar um valor por 2 e depois dividir por 100, também significa calcular 2%. Que são as formas da operação da porcentagem. Essa aqui eu não faço operação. É uma forma só de texto. Você vai ler lá 2%, mas você não faz cálculo usando essa representação. Você tem que pegar essa representação e transformar nesta, ou transformar nesta para fazer o cálculo. Então, o cálculo é feito na forma fracionária ou na forma decimal. Mas no texto vai vir como, professor? A forma percentual. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de representar 2% na forma fracionária e na forma decimal. Se eu pego, então, por exemplo, 35%. Só qual é a forma fracionária? 35%. E a forma decimal disso, professor, é só dividir. Quanto é 35 dividido por 100? É só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Vai ficar 0,35. Então, outras formas de representar o nosso 35%. E essas duas formas são as formas que nós utilizamos para calcular o 35%. E o que isso representa, professor? Que eu vou pegar o todo, a quantia lá que eu quero calcular, o 35%, dividir em 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais eu vou pegar quanto? 35. Vou pegar o todo, dividir em 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais eu vou pegar quanto? 2 partes. Vamos ver outra forma? Essa fração, se você calcular essa parte de um todo, você não está calculando a porcentagem, você não está dividindo em 100 partes iguais. Essa fração está me dizendo que eu vou dividir o todo em 350 partes iguais e tomar 7. Mas eu quero saber de 350 partes iguais, eu quero saber de 100 partes iguais. E como é que eu faço isso, professor? Para transformar uma fração em uma fração qualquer, em uma fração centesimal, que é aquela fração que eu posso representar na forma de porcentagem, você pode usar o seguinte artifício, tá? Você pode multiplicar essa fração por 100%. Quando eu faço isso, eu já transformo em porcentagem. Ou eu posso pegar o 7, dividir por 350. 7 por 350 não dá, acrescento um zero e uma vírgula. 70 dividido por 350 não dá, acrescento um zero e mais um zero. E 70 dividido por 350 vai dar 2. 2 vezes 350 dá 700, que dá 0,02. Acabamos de ver esse 0,02, que era 2%. Então, é uma forma aqui decimal do 2%. Que eu poderia chegar a esse mesmo resultado, esse mesmo 0,02, que representa 2%, pegando o 7, multiplicando por 100%, dá 700% dividido por 350. 700% dividido por 350 vai dar 2%. É assim que eu vou fazer minha representação. Só que aqui eu estou pegando esses números que em porcentagem ele pode ser representado em frações em que o numerador e o denominador são números inteiros. Existem aquelas porcentagens que você não consegue representar na forma fracionária com denominador 100, em que os dois são inteiros, tanto o numerador quanto o denominador. Vamos ver esse exemplo. Lembra que no começo nós calculamos 1/3 de 45? Pois é, essa fração, ela não dá para transformar, né, direto para a fração centesimal, né, na forma de porcentagem, porque são 3 partes. Eu preciso de 100. Mas se eu for transformar essa fração numa fração centesimal, não tem como manter esse numerador inteiro. Por quê, professor? Porque se eu pegar 1 e dividir por 3, eu vou ter, acrescento um zero e uma vírgula, né, porque não dava para dividir. Agora dá. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. O resto é quanto? É 1.
Acrescento um zero, 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, troca o sinal, vai dar 1. Acrescento um zero, vai dar 3, 3 vezes 3 dá 9, subtrai, dá 1. Acrescento um zero, aqui vai dar 3, 3 vezes 3, 9, troca o sinal, dá 1. Isso nunca vai parar. Ou seja, se isso é infinito, você já percebe que não dá para representar numerador e denominador inteiros. Vai ser uma dízima periódica aqui. Nesse caso, professor, nós vamos ter que afirmar que o 1/3 é a mesma coisa que 0,33. Bem aqui eu poderia colocar uma barra para representar que isso não para. O 3 vai todo o tempo repetindo. Perfeito? E colocar aqui, não é, a nossa forma decimal, transformando numa forma percentual. Como, professor? Multiplicando por 100%. Lembra aquela dica anterior? Multiplique por 100%, ou seja, desloca a vírgula 2 casas para a direita. Vai ficar 33,3. O professor deslocou 1, 2, aí ficou esse 3, esse 3. Na realidade, não tem só esses 3 aí, tem vários. Mas eu posso deixar só um na parte decimal e passar uma barra, para dizer que esse 3 vai todo o tempo repetindo, que é infinito. E agora coloco o símbolo de porcentagem. Assim que eu poderia representar. Claro, muita gente prefere botar um valor aproximado, dizendo que isso é aproximadamente 33,3%, sem botar essa barrinha. Uma boa aproximação. 33,33. Ficando, então, 33,3 por 100. Nós temos essa forma fracionária que o numerador não é inteiro. Às vezes isso vai acontecer. Ou seja, eu vou dividir o todo em 100 partes iguais e vou pegar 33 partes e mais um pouquinho de uma outra parte. Isso significa 1/3, né? 33,3%. Ok? Geralmente, uma pizza família, ela vem dividida em 8 partes iguais, tá? Então, se ela vem dividida em 8 partes iguais e você comeu só uma parte, quantos por cento dessa pizza você comeu? Eu peguei uma parte no total de 8 partes. Se eu peguei uma parte no total de 8, essa não é uma fração centesimal, porque para ser uma fração centesimal eu tenho que dividir em 100 partes iguais. Então, para transformar isso e saber quantos por cento eu peguei, eu vou multiplicar por 100%. Ou pegar e dividir, tá? O 1 por 8. Que não dá, acrescento 0, 0, uma vírgula, agora dá 1. 1 vezes 8 dá 8, sobra 2. Acrescento 0 e 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Sobram 4. Acrescento 0 e 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Não resta nada. Ou seja, comer 0,125 de uma pizza significa dizer que você dividiu a pizza em 8 partes e comeu uma. É isso que significa comer 0,125 partes de uma pizza. Ou então eu pego 100 vezes 1, 100. 100% dividido em 8 partes. O todo foi dividido em 8 partes. Então vai ficar 12,5%. Como é que o senhor sabe, professor, que é 12,5 100 por 8? Só deslocar a vírgula 2 casas para a direita aqui. Tá bom? Você pode multiplicar esse camarada por 100% também, transformando em porcentagem, que é 12,5%. Então, se algum dia vocês pedirem uma pizza e você comer só uma parte das 8 partes, você vai dizer que comeu 12,5% desta pizza. Então, esse vídeo foi uma pequena introdução de porcentagem e nos próximos vídeos nós vamos ver acréscimos e decréscimos sucessivos. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.